A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 6, Adultos, que tem como título o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Amém? Dando prosseguimento ao estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o livro de 1º Reis e 2º Reis. Amém? Estudando alguns reis e profetas que estão contados neste livro, que possivelmente foi escrito pelo profeta Jeremias. Então vamos lá. Aula de número 6, Adultos, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto áureo encontra-se no 2º livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 2º Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 15. Amém? Então vamos dar início aos nossos subsídio extra desta lição maravilhosa a qual estamos estudando este trimestre. Na lição de hoje vamos estudar o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nós estudamos bastante sobre o profeta Elias nas lições anteriores. Se você não assistiu as últimas 2 aulas, assistam para vocês se situarem no contexto histórico do qual nós estamos falando. Porque Elias teve um ministério profícuo, mas Deus falou para Elias que ele deveria ungir a Eliseu. Quando Deus falou para Elias que ele tinha que ungir o rei da Síria, e o rei de Israel também falou para ele que ele tinha que ungir o Eliseu, que seria o seu sucessor, o seu substituto, mostrando que estava chegando o fim do ministério de Elias. E Elias não ficou cabisbaixo nem triste por isso, porque Deus estava passando para outra pessoa as suas responsabilidades, mas não, ele ficou animado porque o seu moço estava ao seu lado e estava aprendendo bem como deveria ser feita tudo aquilo que Deus assim falasse. E diferentemente de Elias, porque Elias, a gente falou disso, que ele surgia da história do nada, ele surgia abruptamente. Já não, Eliseu já vai ter uma bela história de início. Por quê? Porque quando Elias, ao passar próximo dele, vai lançar sua capa sobre Eliseu. E isso nós iremos estudar nesta lição bíblica de hoje, que vai falar um pouco sobre o passado, a passagem, vamos falar assim, a substituição, a passagem do cargo de Elias para Eliseu. Então teve a despedida de Elias. Vai começar falando sobre o ministério de Elias chegou ao fim, ou chega ao fim. É o primeiro subtópico do primeiro tópico que vem falar sobre esta parte. Por quê? Porque o fim do ministério de Elias, meu irmão, como a gente tinha falado, foi anunciado com antecedência. Deus tinha falado para Elias que ele deveria ungir a Eliseu, que seria o seu substituto. E a partir do momento que Eliseu é ungido, mas Elias ainda está com ele. E a partir desse momento, Eliseu agora passa a andar com Elias e a servir Elias como serviçal, como servo, porque isso, para isso que nós somos chamados, para quê? Para sermos servos. Nós somos servos, meu irmão. Nós temos que ter isso em mente. E Eliseu não se sentiu menosprezado não por estar ali acompanhando Elias sendo servo, porque ele sabia que o chamado dele era para servir, assim como Elias serviu ao Deus Todo-Poderoso. E esse ministério de Elias está se findando. E a Bíblia nos fala, meu irmão, que vem Elias e vai partir com Eliseu de Gilgal, porque eles estão em Gilgal. Mas o interessante é que alguém
Alguém não, os profetas, os filhos dos profetas, já sabiam que Elias estava próximo de ser levado. E isso já fica claro quando a gente vai ler o capítulo 2 do livro de 2 Reis, que está bem claro isso. Porque Elias chega para Eliseu e fala para Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou para ir lá em Betel. E Eliseu fala: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E a palavra do Senhor fala que eles foram até Betel. E chegando em Betel, os filhos do profeta saem e vão falar ao pé do ouvido de Eliseu, vão falar só a Eliseu. E eles chegam para Eliseu e falam: Eliseu, você sabe que o Senhor hoje, tomará o seu Senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. Observe, meu irmão, os profetas que estavam lá em Betel sabiam que naquele dia o Senhor iria tomar Elias para si. Não se sabe se eles não sabiam, na verdade, que não se sabe. Porque nós vamos falar lá na frente que depois que o Senhor toma Elias, eles ainda ficam insistindo com Eliseu, para Eliseu mandar buscar Elias, procurar Elias por algum dos montes, mas Elias já tinha sido tomado pelo Senhor. Então esse primeiro grupo, quando Elias e Eliseu saem de Gilgal e vai até Betel, os profetas lá de Betel já estavam sabendo. E saindo dali, Elias fala para Eliseu lá em Betel: Eliseu, fica aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. E Eliseu novamente fala que não vai sair, não vai deixar ele. E a palavra de Deus fala que os dois foram também a Jericó. E observe, meu irmão, que quando chega em Jericó, lá também existem os filhos dos profetas que estavam em Jericó e falaram a mesma coisa. Eles chegam juntos a Eliseu e falam: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça, Eliseu? E Eliseu: também eu sei bem disso. Calai-vos. Observe, meu irmão. Os profetas lá em Betel sabiam que Elias ia ser tomado. Os profetas agora em Jericó também sabiam que ia ser tomado. E Eliseu sabia também, porque Eliseu era servo de Deus e caminhava com Deus. E os servos que caminham com Deus e andam com Deus não é enganado. E eles saíram de Gilgal, foram para Betel, foram lá para Jericó. E agora Elias fala novamente para Eliseu: Eliseu, fica-te aqui em Jericó, porque o Senhor me enviou lá no Jordão. Aí Eliseu novamente fala: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim, ambos foram juntos, estavam caminhando junto, meu irmão. E a palavra do Senhor fala que saíram ali 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de frente, e eles ambos pararam junto ao Jordão. E Elias toma a sua capa e a dobra e fere as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, meu irmão, e passaram ambos em seco pelo Jordão. O profeta Elias com Eliseu atravessaram o Jordão, assim como os filhos de Deus vieram lá do Egito e atravessaram o Jordão para a Terra Santa. E agora Elias está partindo para o outro lado, porque a terra se dividiu. E Eliseu vai com Elias. E os dois vão, e aqueles 50 homens, filhos de profetas, que eram servos de Deus, estavam vendo tudo aquilo. Mas a palavra do Senhor fala que quando eles atravessam, Elias chega lá do outro lado e fala para Eliseu que: Eliseu, pede-me o que tu queres que te faça, antes que eu seja tomado, Eliseu, de ti. E Eliseu olha para Elias e fala: eu peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Observe, meu irmão, que no primeiro ponto da lição, falando da despedida de Elias, fala do ministério de Elias que está chegando ao fim. Fala desse profeta como um profeta que tem uma grandeza de alma, um profeta com grandeza de alma. Por que um profeta com grandeza de alma? Porque ele foi um dos maiores profetas, meu irmão, do Antigo Testamento. Tanto que quando apareceu lá no Monte da Transfiguração, foi Elias junto com Moisés. Ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo, a gente estudou sobre isso.
E provavelmente não escreveu nenhum livro. Mas todas as suas profecias foram cumpridas num curto espaço de tempo. Você vê que Elias foi zeloso em toda aquela sua obra. Ele aparece e vai se apresentar ao rei Acabe, porque Deus tinha falado que não iria chover sobre a terra. E ele entrega a profecia. Depois de 3 anos e meio, ele se apresenta novamente, falando que vai chover, e choveu. Fez o desafio do Carmelo. Deus se manifestou para o povo e para o rei, mas o rei não se converte. E Elias, daquele momento, fica triste, cabisbaixo. Mas o Senhor manda ele voltar, porque Deus já tinha escolhido um para substituir ele, que era Eliseu. E Acabe morre, seu filho vem reinar em seu lugar, e o Senhor novamente, como vimos na lição passada, aparece Elias para Elias intervir sobre o líder da nação para mostrar que o Senhor era Deus. E Elias cumpre tudo isso porque ele era um profeta com grandeza de alma, era um profeta, meu irmão, que cumpria tudo aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer e para cumprir em sua vida. E agora nós lemos nesse relato que eles habitavam em Gilgal, eles estavam em Gilgal. Porque Gilgal, como a palavra do Senhor nos fala, meu irmão, é um lugar de boas lembranças. E foi naquele lugar ali que começaram os preparativos para a partida de Elias. Elias sabia, meu irmão, que estava chegando o tempo, que chegou, na verdade, o tempo que era aquele dia que o Senhor iria o tomar para si. Não sabemos como se deu isso, meu irmão, mas como lemos no texto bíblico, como está na leitura bíblica, como foi falado aqui, como eu falei para vocês, percebe-se que o Senhor já tinha falado para os profetas, para Elias, e o próprio Eliseu sabia do que iria acontecer. E de Gilgal começa a sua partida, porque Gilgal é um lugar, meu irmão, importantíssimo para a nação de Israel. Ali havia um memorial da travessia do Jordão, efetuado por Josué. Foi em Gilgal, meu irmão, que os judeus foram circuncidados, como está falando na lição bíblica. Eles celebraram a primeira Páscoa na terra prometida em Gilgal. Foi onde o maná que alimentou o povo dezenas de anos cessou quando eles chegaram em Gilgal, porque Gilgal é terra de recomeço, é terra de esperança, é terra, meu irmão, de algo novo. E era ali em Gilgal que começam os preparativos da partida de Elias. E Elias parte de Gilgal e vai lá para Betel, e como nós falamos, e Eliseu vai junto com ele. E lá em Betel os profetas já estão sabendo que hoje Elias vai ser tomado, e fala isso para Eliseu. De Betel eles vão lá para Jericó. E chegando lá em Jericó, a mesma coisa os profetas já sabiam. Enquanto para Eliseu, eu sei muito bem. E dali eles partem para o Jordão e Elias opera, meu irmão, aquele milagre pelo poder de Deus em sua vida. Coloca a sua capa sobre o rio Jordão e o rio se abre. 2 paredes de água são formadas e eles atravessam o rio a seco. Eles atravessam o rio a seco. E isso mostra que Deus é Deus, meu irmão. E as águas se dividiram. E quando chega do outro lado, Elias olha para Eliseu e fala: Eliseu, pede o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu olha e diz: eu peço-te que haja porção dobrada, meu irmão, de teu espírito sobre mim. Meu irmão, Eliseu fez um pedido ousado a Elias agora. Mas Elias olha e tem esse desejo no seu coração para que Eliseu peça alguma coisa, porque ele viu a fidelidade e a lealdade que esse servo do Senhor o fez em sua vida, porque ele sempre estava ao lado de Elias, sempre acompanhando Elias. Elias não era homem de ficar em multidões, em palácios, diferentemente de Eliseu, porque vocês vão perceber, quando ler a Sagrada Escritura, falando sobre Eliseu, vão perceber que Eliseu era um homem que já vivia entre os povos, já vivia entre reis.
Mas Elias não. E Eliseu foi seu fiel companheiro, estava ao seu lado, porque era um servo fiel. E ele sabia, meu irmão, que o chamado dele era para ser servo, porque todo aquele que cresce na obra do Senhor, quanto mais ele cresce, porque o crescimento na obra do Senhor é o contrário, ele não cresce para cima, mas ele cresce para baixo. E cada vez que ele desce, meu irmão, ele vai se ficando, vai se firmando no Senhor. Por isso o Senhor, quando levantou aqueles anciões para dar conselho a Roboão, o que foi que ele falou para Roboão? Roboão, ser servo desse povo, porque esse povo sempre vai ser fiel a ti. Ser servo desse povo, porque esse povo sempre vai olhar com bons olhos para ti, mas ele não quis. O último degrau de liderança, meu irmão, é a humildade. É eu saber a condição de servo que sou, porque eu tenho que ser servo. Aquele que não serve para ser servo no reino de Deus, não serve, meu irmão, para exercer liderança em nenhum ministério. E Eliseu é o contrário disso, porque ele mostra fidelidade e lealdade ao seu senhor Elias, que ele tem como um pai. Por isso ele vem com esse pedido ousado de pedir porção dobrada do teu espírito sobre mim. Observe, ele pede a porção dobrada, mas Elias não tem condição de fazer isso. Elias não é capaz de fazer isso. É a mesma coisa uma pessoa chegar hoje para nós e falarmos, pede o que você quer, e a pessoa diz, eu quero receber os dons espirituais. A gente vai olhar e vai dizer, coisa difícil que você pediu, porque eu não sou capaz, eu não tenho a capacidade de fazer isso. Por isso foi um pedido difícil. Pois como Elias poderia dar a Eliseu, meu irmão, além do que ele mesmo tinha? Meu irmão, mas tem uma coisa interessante. É que com a unção de Deus sobre ele, qualquer coisa seria possível. Neste momento que Eliseu pede porção dobrada do espírito de Elias, Elias mudou o seu discurso após testar a lealdade de Eliseu e solicitou, fez o quê? Que ele permanecesse com ele, para que seu pedido fosse atendido. Aqui se percebe o propósito puro de Eliseu. Meu irmão, ele não quis porção dobrada para exibir-se diante dos outros. Ele não queria porção dobrada para mostrar que era maior do que os outros, que era o preferido de Elias, não. Mas ele queria a porção dobrada do espírito de Elias para que o povo, para que os filhos dos profetas reconhecessem que ele era um filho espiritual de Elias. Eliseu era um filho espiritual de Elias e ele estava pedindo isso, a porção dobrada, porque isso nos remete à primogenitura de um filho, meu irmão, que tem o direito dobrado sobre a herança. E isso nos remete ao livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, que fala: mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Então, meu irmão, Eliseu tinha ciência disso, e quando ele pede porção dobrada, ele estava pedindo isso para que fosse reconhecido como o primeiro discípulo de Elias e como o substituto oficial e por direito de Elias, porque o Senhor tinha determinado. Por isso a palavra de Deus nos fala: ninguém tome essa honra para si, se não for chamado pelo Senhor. E Eliseu tinha certeza desse chamado, porque Deus falou para Elias, e Deus falou para Eliseu e para os filhos dos profetas, que Elias iria ser tomado naquele dia. E Elias fala para Eliseu: coisa dura tu perdiste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que eles seguem andando.
seguem caminhando e são separados por um carro de fogo com cavalos de fogo, separam um do outro. E a Bíblia fala que Elias subiu ao céu, não num carro de fogo com os cavalos, não, mas ele subiu num redemoinho. Isso do outro lado do Jordão. Porque agora as águas já voltaram ao seu normal, porque eles atravessaram a seco. Os filhos dos profetas ficaram lá do outro lado, só observando e só ouvia a boca, o movimento da boca, mas não sabia o que um estava falando com o outro. E a Bíblia fala que Eliseu, vendo aquele acontecimento, fala: meu pai, observe, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em duas partes. Observe só que Eliseu fala, não está clamando a Deus, chamando Deus de pai, porque Deus também é pai, mas ele fala para Elias: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Elias é levado aos céus, num redemoinho. E Eliseu, a partir daquele momento, vai começar seu ministério agora, não como auxiliar do profeta Elias, mas como profeta. Por quê? Porque toda a sua inspiração, a imitação que ele tem e aprendeu foi tudo de Elias. E ele permaneceu atento certamente a tudo que Elias fazia. Eliseu não tirava os olhos de Elias. Os maiores momentos de aprendizado e crescimento espiritual e ministerial, meu irmão, acontece quando podemos olhar para alguém que realmente é um servo de Deus, e um servo fiel como Elias, e podemos imitar os seus feitos. Paulo, como um apóstolo fiel ao Senhor, também falou isso: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo estava dizendo: se vocês não conseguem imitar Cristo, que é o nosso espelho, a nossa referência, imita a mim. E Eliseu conhece Elias, sabia quem era Elias e começa agora a seguir os passos de Elias. Por quê? Porque agora o cajado estava na sua mão. E Elias sabia disso, meu irmão. Tinha chegado o tempo dele passar o cajado. Quantos líderes, quantas pessoas hoje exercem a liderança, exercem o ministério, mas não reconhecem que seu ministério chegou ao fim, porque há pessoas que acham que seu ministério é eterno, seu ministério também, há pessoas que acreditam que é vitalício, que vai sendo passado de pai para filho, de filho para neto, de neto para tataraneto, e assim vai subsequentemente, meu irmão. Mas o chamado é Deus quem faz, meu irmão. Nós temos que resgatar isso nesses últimos dias, para que a obra do Senhor não venha sofrer. Por isso, muitos lugares você não vê a obra crescendo, você não vê a obra prosperando, você não vê Deus operando, porque são escolhas fundamentadas na visão do homem. E a palavra de Deus nos fala que o homem vê o exterior, o que está por fora, mas o Senhor vê o que está lá oculto, vê o coração. E quantos estão sendo chamados sem ser vocacionados pelo Senhor? Quantos estão sendo chamados sem ter, meu irmão, a credencial divina? E Elias sabia disso e não se titubeia. Mas ele deixa o seu legado, porque quando ele está partindo, meu irmão, ele deixa a sua capa cair. E Eliseu pega a sua capa. O que Elias estava mostrando o quê? Esse aí é meu substituto. Ele foi escolhido por Deus. Foi vocacionado para aquilo que ele foi chamado. E Elias parte e some, mas a capa recai sobre Eliseu. E Eliseu volta e para na borda do Jordão. E agora o que Eliseu faz? Ele toma a capa de Elias, que ele cair, e fere as águas. E disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e para outra banda. E Eliseu
passou. E a Bíblia fala que vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam do outro lado em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra, mostrando que o chamado de Deus, que aquele homem ali tinha um chamado de Deus na vida, era vocacionado por Deus, porque existe muitos lugares, meu irmão, que as pessoas estão exercendo a liderança, exercendo o ministério, mas o povo não o conhece como servo de Deus, o povo não o conhece como verdadeiro, como tendo um verdadeiro chamado de Deus em sua vida, mas porque não foi vocacionado, nem chamado, nem escolhido, nem separado por Deus. Mas Eliseu tinha, meu irmão, aprendido, tinha o chamado, tinha a vocação, porque ele se inspirou em Elias, servo fiel, obediente, que andava em comunhão com Deus. E Eliseu tomou a capa de Elias, que é o terceiro tópico da lição para encerrarmos, e vai falar sobre a comunhão de Elias e Eliseu e a capa de Elias. Então, meu irmão, sobre a intimidade, que é essa comunhão que Elias tinha com Eliseu, faz-se muito necessário entre aquele que exerce como mentor e o discípulo, porque isso é um presente de Deus, meu irmão. Porque está emprestando, mesmo essa amizade que existe, que deve existir sempre entre o mentor e o discípulo, é um presente de Deus. E sendo íntima, o que ela pode ocasionar? Ela empresta os ouvidos no momento difíceis, sendo para o outro aquilo que ele não tem, suprindo as carências, embora de forma precária, mas supre, ajuda. Pode ficar em silêncio diante do mistério da amizade e da presença de Cristo presente na amizade. Enriquece e engrandece o outro com a sua sensibilidade e presença. Pode celebrar e fazer festa em grandes momentos. Pode chorar em momentos de dor e angústia. Desenvolve o que há de melhor no outro, sem concorrência, meu irmão, ou competição. Pode criticar positivamente sem ressentimentos. Tem a capacidade, meu irmão, de aproximar o outro de Deus. Eles experimentam o reino de Deus num cuidado recíproco um com o outro. Pode se tornar inútil em alguns momentos, mas a amizade continua. Ela suporta as fraquezas, ranços e esquisitice. E no fim, meu irmão, acabam juntos na hora da morte, desfrutando do legado que o outro deixou, assim como Eliseu desfrutou do legado de Elias. Elias deixou um legado, mas Eliseu agora vai dar prosseguimento ao seu legado. Porque ele recebeu o chamado e a vocação de Deus para exercer seu ministério. E o tempo de Elias passou, Elias cumpriu seu ministério como deveria ser feito, sem deixar que a palavra de Deus esmorecesse naqueles tempos difíceis de apostasia, de idolatria total na nação de Israel. Mas o Senhor assim tinha um levantado. E Eliseu, que andou em comunhão com Deus e também em comunhão, intimidade com Elias, conhecia seu Senhor e, além do mais de conhecer seu Senhor, conhecia o Deus a qual o seu Senhor servia, porque ele viu tudo aquilo que Deus operou na vida de Elias e agora começa seu ministério com um poder sobrenatural, porque a capa que ele lhe deixou estava agora sobre a vida de Eliseu, mostrando que Eliseu tinha o direito da porção dobrada de Elias, porque era seu filho primogênito. No sentido espiritual, não era a capa que tinha um poder, mas a pessoa que era usada por Deus, assim como Elias foi usado, Eliseu também agora vai ser usado. E isso iremos ver também na próxima lição, que vai dar prosseguimento a este estudo bíblico, porque na próxima lição nós vamos estudar também sobre Eliseu, o ministério do profeta Eliseu. E sobre a capa de Elias, meu irmão, a palavra de Deus nos fala, como nós lemos, que Elias deixa cair a sua capa. Observe, Elias deixou cair a capa, porque ele poderia levar a capa dele embora. Mas ele deixa a capa cair enquanto estava subindo para o céu. Ele sabia, meu irmão, que ia deixar um legado. Nós temos que entender isso. Que uns vêm, cumprem seu ministério, o legado permanece, mas chegou ao fim seu ministério, ele passa aquele legado para o outro que vai dar prosseguimento. E é assim a obra, meu irmão, de Deus.
Eu coloco um tijolinho. Amanhã eu não estou mais aqui, vai vir outro e vai colocar outro tijolinho sobre aquele que coloquei, e assim a obra vai sendo construída, a obra vai sendo levantada, e cada um vai fazendo a sua parte, porque na obra de Deus, meu irmão, há espaço para todo mundo fazer a sua parte, cada um fazer seu pouquinho, e a obra vai crescendo e crescer, como está crescendo na face da terra. Por quê? Porque cada um está fazendo a sua parte. É como o apóstolo Paulo falou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas cada um tem uma participação na obra do Senhor. E Elias sabia disso, e ele deixa a capa para Eliseu como legado espiritual para mostrar que aquele ali sim também tem a unção de Deus sobre a sua vida, porque também foi escolhido por Deus. E essa foi a maior herança, meu irmão, espiritual que deixou para Eliseu, que era a capa de Elias. Elias deixou a sua capa, foi a maior herança espiritual. E aquilo legitimou seu ministério diante da opinião pública. Pois assim como Elias havia dividido o Jordão com essa capa, Eliseu vem agora e faz o mesmo. E faz a mesma coisa que Elias fez, instante depois de Elias ter partido, ter sido levado. E os filhos dos profetas percebem isso. E fala que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Era, meu irmão, a opinião pública credenciando aquele profeta que tinha o chamado de Deus, tinha a vocação de Deus em sua vida. Então a capa que Elias deixou para Eliseu, meu irmão, foi a mesma que ele usou para fazer o chamado profético de Eliseu. Porque fala isso lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, que Elias passa sobre Eliseu a sua capa, porque Deus tinha falado que Eliseu era o escolhido agora para substituir o profeta. Porém, minha irmã, essa capa estava carregada de significados e de boas lembranças. Naquela época, minha irmã, é interessante perceber que a capa era um objeto muito importante, carregado de significados. Ela representava e identificava a pessoa. A capa para Eliseu significa que imaginariamente a virtude de Elias agora estava sobre ele. O ministério de Elias, meu irmão, demonstra alguém que sabe que o seu fim chegará e que ele não é insubstituível, que não se agarra veementemente, meu irmão, ao cargo ou ao título, mas que permite que lideranças jovens surjam e como surgiu e surpreendentemente superem o seu antecessor, sem necessidade de ciúmes ou ocultamentos. Elias não tinha isso porque ele sabia que seu papel era de servo e seu ministério chegou ao fim. E o que ele fez foi para a honra e para a glória de Deus. E agora quem estava ali substituindo iria fazer também para a honra e para a glória de Deus, meu irmão. Então, sem nenhum problema, ele outorga a Eliseu a solicitação da porção dobrada e ele dá a capa para Eliseu. Ele sabia, meu irmão, a quem estava deixando o legado, pois Eliseu não foi forjado sob a sua liderança responsável e indicativa do projeto de Deus para Eliseu, não. Eliseu foi forjado sob a liderança responsável de Elias. Meu irmão, líderes inspiradores e comprometidos com a palavra de Deus são o maior legado de uma nação. São o maior legado de uma instituição. São o maior legado de uma denominação. Eles são um presente de Deus, meu irmão, que permite que haja equidade, que haja projetos e decisões sábias. Além de serem presente de Deus, esse surgimento de lideranças, meu irmão, depende do compromisso desses homens em construir um caráter sóbrio e desenvolver habilidades espirituais, emocionais e sociais que reflitam a vontade de Deus para o seu povo, meu irmão. Então nós devemos ter em mente isto, meu irmão, que o modo de se viver, que as virtudes e os comportamentos de um líder, ela reflete na vida de seus liderados. E o quão importante é ter esse relacionamento, essa intimidade, essa comunhão entre mentor e discípulo.
de pessoas que são servos fiéis a Deus, que possamos imitar e ver que aquela vida ali está alicerçada em Cristo, é um homem íntegro, uma mulher íntegra que dá para se seguir seu caminho, imitando, porque ele é um homem de virtude, uma mulher de virtude, que tem exemplo. Por isso Eliseu segue Elias, tem intimidade com Elias. Para onde Elias vai, ele está indo, porque ele sabe que ali tem um servo fiel de Deus. Um servo que cumpre a vontade de Deus, que faz a obra de Deus com amor, com obediência e, acima de tudo, como servo que nunca procurou se engrandecer e viver entre os palácios, porque Elias muito bem poderia viver arregado, uma vida regada, de luxo, mas preferiu viver no isolamento dos desertos, só ele com seu moço, mas sendo fiel a Deus. E agora Deus levanta outro em seu lugar. Porque na obra de Deus é assim, meu irmão. Cada um faz a sua parte, mas chega um momento que a parte de um acabou e Deus vai levantar outro para continuar de onde parou. E assim foi na vida de Eliseu. Da onde Elias parou, Eliseu vem, pega o cajado, pega a capa e vai continuar agora o seu ministério profícuo, porque ele teve um exemplo a ser seguido. E o exemplo foi Elias. Ele viu tudo que Elias fazia e como o Senhor era com Elias. E agora, no primeira manifestação pública, mostra-se que Deus também é com ele e o ministério dele vai ser profícuo. E isso nós estudaremos na próxima lição, a lição de número 7 da próxima semana, qual estudaremos o ministério de Eliseu. Então, hoje nós estamos encerrando assim o nosso subsídio extra na lição de número 6, que fala sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Amém? A próxima lição é a 7, no caso, que vai falar sobre o ministério de Eliseu. E assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando mais um subsídio extra de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Você que está sempre nos acompanhando e ainda não se inscreveu em nosso canal, por gentileza, nos abençoe com a sua inscrição, meus amados irmãos, porque só assim que você consegue nos abençoar, fazendo com que o nosso alcance chegue aos 4 cantos desse Brasil, que a palavra seja levada em verdade, em fidelidade e, acima de tudo, sem heresia, palavra de responsabilidade com verdade, seguindo os preceitos e mandamentos divinos que estão elencados na palavra e santas escrituras do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça também que na descrição desse vídeo você tem um link que dá acesso a um teste online. O teste online é bastante útil para ver se os seus alunos estão lendo a lição bíblica, porque ele está sendo feito unicamente, baseado unicamente no texto da lição bíblica alunos. Então, meus amados irmãos, que você aproveite e desfrute desses subsídios que nós fornecemos para os irmãos, porque o intuito do canal EBD Fácil e Motivadora é levar conhecimento, e conhecimento elevado no sentido de que faça as pessoas crescer, não apenas no conhecimento, mas na graça, porque a lição bíblica tem que ser falada, meu irmão, mas falada de forma bíblica, teológica e prática. Não adianta ficarmos aqui estudando, apregoando, ensinando e mostrando verdades bíblicas e teológicas e no final não praticarmos tudo aquilo que aprendemos. Então, assim, nós estaremos fugindo do contexto da lição, vai falar sobre as correções e o ensinamento divino no período do Reis. Então, se eu aprendo pelas correções e pelos ensinamentos, eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que eu aprendo e sou corrigido. Então, os exemplos que nós estamos falando aqui das Sagradas Escrituras é para ser seguido, para ser praticado. E na lição de hoje nós vamos isso, que Elias era um servo fiel e chegou o tempo dele passar o seu cajado. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.